Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast totalmente voltado para o empreendedor. E aqui a gente vai ter história real de pessoas reais, empreendedores reais, para vocês terem várias dicas e aplicar nos seus negócios. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema de vendas. Como montar uma equipe comercial de alta performance. E para o podcast de hoje, eu tenho um convidado incrível. Sabe aquela coisa que a gente precisa de mentores na nossa vida para nos ajudar a nos desenvolver e crescer? Então, num momento da minha carreira, eu tive um chefe, que o nome dele é Marcos Alves, e ele me ensinou muito. E eu acho que a gente ficou 1 ano e meio juntos e eu aprendi tudo e mais um pouco com esse homem. E ele tem uma história incrível para contar pra gente. Ele tem uma história gigantesca na área comercial. E Marcos, dá um oi pra galera, te apresenta, fala um pouco de ti. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Raiza. Boa tarde. Inicialmente, obrigado pelo convite. Dificilmente eu estaria aqui se não fosse você, né? Você sabe a admiração que eu tenho por você, garota talento. Sempre falei isso. Mas é isso. Adoro falar de vendas, né? Adoro falar de área comercial. Já faço isso, já sou gestor há 20 anos. Tenho 43, então são aí desde os 23 anos já gerenciando equipes. Já morei praticamente no Brasil todo, de norte a sul. Mas sou de Fortaleza, saí de casa muito cedo para fazer venda de assinatura de revista. Eu amava aquilo. Viajei todo o Brasil vendendo assinatura de revista, onde foi a minha grande escola na área comercial, na área de vendas. E depois a gente vai se desenvolvendo, vai criando novas habilidades, e aí veio a área de gestão, né? E a área do empreendedorismo, né? Onde eu tive várias empresas em vários segmentos e venho tocando até hoje. Eu estou no ramo de educação, qualificando jovens, né? E dando dicas aí quando necessário. Eu nunca esqueço, logo quando eu conheci ele, a gente tocava muito ideia, a gente ia tomar café, ia pra vários cafés fazer bate-papo. Raiza, porque tu tem que fazer isso? Raiza, porque eu aprendi aquilo? Raiza, eu aprendi a vender não sei aonde, não sei onde. Eu lembro que tu me falou uma vez assim, Raiza, o cara que vende revista no aeroporto é o melhor vendedor deste Brasil. Porque quem consegue vender uma assinatura de revista dentro de um aeroporto vende qualquer coisa. E foi por onde tu começou, né? Foi por onde eu comecei. Comecei vendendo. O primeiro local que eu comecei foi no aeroporto de Curitiba. Depois eu fui para o aeroporto de Florianópolis. Depois Doideira. fui passando os aeroportos da vida, cidades, conhecendo o Brasil inteiro, né? E aí você vai conhecendo as características de cada região. E vendedor, eu falo muito que ele tem que ser meio camaleão, né? Às vezes a gente percebe que aquele cliente um modelo, um padrão de vendas, e quando se foge um pouco do padrão, a gente não consegue vender. E aí foi quando eu fui entender venda. Quem tem que se adaptar ao cliente é o vendedor. E não o cliente se adaptar, né, ou seja, ao vendedor, que muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente não tem uma característica ali, a gente não consegue absorver essa informação e a venda ela não flui. E por isso que dá o tal do medo, né? Muita gente tem medo de vendas, né? Mas tudo hoje é venda, com características diferentes, mas tudo hoje é venda. Um médico vende, um advogado vende muito bem por sinal. Médico hoje em dia vende muito bem por sinal. Olha como é que ele divulga os serviços deles nas redes sociais, que é uma venda, Com certeza. né? E por aí vai. Não, e hoje em dia, primeiro, todo empresário precisa ser um bom vendedor. Qualquer empresa precisa saber vender. E aí, este convite, além de cada momento que a gente toma um café, eu aprendo uma coisa nova contigo. Eu acho que esse podcast vai ser super rico. Assistam até o final, porque esse podcast vai ser muito rico, principalmente quem quer aprender realmente sobre vendas. Falando disso, primeiro vamos trazer sobre o conceito de venda. Pra ti, o que é venda? O que é vender? Como funciona esse processo aí na tua cabeça com as tuas equipes? A venda, a primeira coisa que eu tenho que entender, e que eu digo sempre para os meus vendedores, é que nós estamos ali para trazer uma solução. Ninguém entra numa padaria querendo comprar um carro, né? Ninguém entra numa loja de carro querendo comprar um pão, né? Ou seja, todo cliente que entra dentro da sua loja, ele está querendo comprar alguma coisa. E aí, o que é a venda? A venda é ser a ponte entre a necessidade daquele cliente e entregar para ele produto ou serviço. Isso é uma venda, né? Então, eu sempre digo que todo cliente tem uma necessidade. Quando você absorve essa necessidade e transforma isso em resultado, em rentabilidade, em faturamento, isso é uma venda. A outra coisa que a gente sempre muito fala é o seguinte, Marcos, mas o cliente ficou satisfeito e etc, ele gostou e tal, mas ele não comprou. Isso não é uma venda, né? Então a gente precisa, né? Isso foi um início de atendimento. Ela se faz efetivamente, se fecha o ciclo quando aquele cliente compra o seu produto, o seu serviço. Não necessariamente seja na primeira etapa. Às vezes pode ser numa segunda, numa terceira, às vezes numa quarta conversa. Isso acontece muito, por exemplo, com imóveis.
Você faz lá, visita, o cliente conhece o apartamento, depois ele vai de novo, leva a mulher, ou vice-versa, e depois leva toda a família, e você continua plantando. Ela de fato finaliza, você se torna um vendedor de fato quando você finaliza aquele processo. Mas, indiferente de qualquer área que você trabalhe, qualquer área que trabalhe, seja serviço, seja produto, tem um processo de venda. Ela é o pilar principal de qualquer tipo de empresa. Eu sempre digo isso. Então, tu quer dizer que venda é um processo, existe um início, meio e fim. Sempre, sempre, sempre existe. Eu vou te dizer que, como um exemplo bem básico, a gente começa despertando o desejo no cliente, entra a fundo naquela dor daquele cliente e finaliza assinando o contrato. Sobre as dores, que dica que tu tem, assim, como vendedor, como identifico a dor do cliente para poder resolver o problema dele? Que tu falou que o vendedor resolve problemas, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte, o vendedor, ele não está ali para só despertar o desejo, porque aquele cliente já tem um desejo. Ele já tem um desejo. Né? Ou seja, ele pode ser pequeno, pode ser grande, mas ele tem um desejo. Se ele entrou na tua loja, se ele consumiu o teu conteúdo na internet, seja qualquer forma que for, ele tem um desejo ali dentro. Pronto. Barra necessidade. Ponto, já tem ali. Agora, a interpretação desse desejo, por exemplo, vamos transmitir isso em negócio de fato, um carro. Chega um cara solteiro, né, por exemplo, ou vamos dizer, uma família para comprar um carro. Tá. Aí você oferece um carro para ele, pode acontecer, mas de regra padrão não vai acontecer. Você oferece um coupé para ele, de 2 portas, para um cara que está ali dizendo que tem 3 filhos e quer um carro grande familiar. A leitura, ele tem um desejo. Só que a leitura que esse vendedor fez foi totalmente errada. Entendi. Né? Então, isso acontece para qualquer tipo de negócio. Então, a primeira coisa, algo que eu sempre digo, a primeira coisa, entenda qual que é o desejo daquele cliente. Não tente despertar um desejo nele, que às vezes não é o que aquele quer. Às vezes não é. Quando eu falo qualificação, por exemplo, né, que é um segmento que eu trabalho forte hoje, então, às vezes os pais vão lá e cada um dos pais tem um desejo. Então, vamos lá. Existem alguns pais que querem que seu filho se qualifique para o mercado de trabalho. Tá. É um tipo de desejo. A empresa que tu atua hoje é no segmento de educação, né? Educação profissionalizante para adolescente. Tá, beleza. 14 a 18 anos, primeiro emprego. O outro pai, entrou outra família, e o desejo que o pai tem é que o filho tenha não só uma qualificação, mas ele ocupe melhor a mente, porque o moleque fica sempre ali No celular. Um desejo totalmente diferente. O terceiro, entra lá uma família onde o pai não mora com a mãe, por exemplo, e ele quer investir em qualquer coisa no filho, mas que não seja fútil. Mas ele não quer saber. Da criança. Um outro tipo de desejo. Se você entrar com um desejo atravessado, você não fizer essa leitura, você perdeu a venda. Se eu for oferecer qualificação profissional para um jovem que quer só sair de casa para sair no celular, ele não vai comprar, porque ele não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar. Como é que eu vou oferecer para aquele... Eu começo a falar de qualificação. Não, mas é porque esse curso vai acontecer isso, você vai arrumar esse emprego, lógico, você vai estar pagando isso daqui, você vai ganhar essa grana. E o moleque começa a pensar assim, tá, mas eu não quero trabalhar agora. Então, o primeiro grande negócio é o seguinte, saiba fazer uma boa leitura daquele cliente. Porque mesmo que você tenha, de novo, você tem uma loja de carros, tem um curso profissionalizante, salão de beleza, não interessa a situação. Nem todo cliente, ele pode ser, o serviço final pode ser, ou a venda final pode ser um carro, mas tem vários tipos de carro. O serviço final pode ser um curso, mas para que ele vai usar aquele curso? Né? Então, a primeira grande dica que eu dou da vendas é saber fazer uma boa leitura, né? Treinar essa tua equipe para ele poder escutar, entender as palavras do que aquela pessoa que está interessada compra o teu negócio. E tem 2 tipos de compra que depois a gente entra aí, porque senão eu vou começar a falar que eu não paro aí ficção nessa linha. Não, continua, vai. Não, e tem mais algumas coisas interessantes, né? Você saber fazer a leitura quando é para a pessoa primária e quando é para uma terceira pessoa. Tá. Por exemplo, Dia dos Namorados. O cara entra para comprar um produto pro Dia dos Namorados. Ele não está comprando para ele. Um terceiro, né? Ele está comprando para um terceiro. Então você tem que fazer a leitura da namorada e não a leitura dele, né? Você tem que entender quem é a namorada, só que ela não está presente. Então, quem é ela? O que ela gosta? Tem uma foto dela? Que tipo de joia você já deu para ela? O que agradou ela? É fazer a leitura mesmo sendo de outra pessoa. Óbvio, porque você vai vender para uma terceira pessoa. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com vendas de produtos ou serviços, por exemplo, para adolescentes, é muito importante eu entender o pai, mas é muito mais importante eu entender o adolescente. Por exemplo, às vezes você vai... Vamos voltar para o carro também. Chega lá o marido para comprar o carro. E muitas vezes o poder de decisão é da esposa. Aí o vendedor fica batendo na tecla do marido. Não, que não sei o quê, o carro que é para você, para isso, falando de motor e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele não percebeu
Ele tem que falar dos acessórios. Não é só isso. Quem vai fazer a senha final do Pix é a esposa. O vendedor não percebeu isso. Aí o marido tá super encantado lá, nossa e tal, chega em casa, a mulher diz assim, amor, vai pedir a pizza? E não é isso que a gente tá procurando agora. Já era. Já era. Então quer dizer que o vendedor tem que despertar despertar um desejo ou resolver uma necessidade do cliente. E 2, fazer uma boa leitura, seja primeira pessoa, segunda pessoa, não interessa, fazer uma boa leitura. Gente, dica de sucesso. Dica de sucesso, Vou vai. falar sempre, né? O novo petróleo hoje é a informação. Hoje é o novo petróleo, é a informação. Quem tem mais informação, vende mais. Ponto. Simples assim. O novo petróleo hoje é a informação. Adorei. Quem tem a informação do teu cliente, quem tem a informação do teu produto, quem tem a informação do seu funcionário, tá com o petróleo na mão. Tá com ouro na mão. Isso, petróleo, né? Que é o que movimenta o mundo, petróleo. Então, o que que acontece? Então, o vendedor, ele começa ali com esse novo petróleo, ele começa a entender a informação do cliente. Então, ele começa a cavar o buraco para achar de fato. Quanto mais informações antes dele vender, ele tem, mais fácil será a venda. Mais fácil será a venda. Então, o novo petróleo hoje, não há dúvida, é a informação. De qualquer, seja do teu cliente, seja do teu produto ou serviço, seja do teu funcionário. Quanto mais informação você tem, a venda começa a fluir de melhor forma. Então, tu sabe que eu dou muitas mentorias para empresários, mas no segmento de saúde. Perfeito. Consulta, psicóloga, tarará, tarará. E as pessoas, Raiz, eu não consigo fechar pacote, não consigo fechar isso, fechar aquilo. Eu falei, cara, tu faz uma entrevista antes de tu oferecer o teu valor, porque normalmente é caro os pacotes de consultas, né? Antes de tu oferecer teu valor, tu faz uma entrevista para entender as necessidades da pessoa? Não, Raiz, eu não faço. Tá aí, por que que tu não ganha? Porque tu não entende, tu tá vendendo uma consulta de psicólogo, um pacote de um ano inteiro. Tu não foi lá, conversou com ele pra entender a necessidade, pra te dizer assim, ó, tu tem tais necessidades, eu vou resolver isso nesse formato. Se tu é um vendedor e tu não tem noção do que o teu cliente precisa, como que tu vai fechar uma venda? Brasileiro, de forma geral, Raiza, ele adora um tal do brinde, né? Por isso que você vê tanto sucesso no tal do brinde hoje. Over delivery, como eles dizem, né? Isso é fantástico, né? Ou seja, que seja um café. A pessoa se derrete toda. Então, quando você vai para o novo petróleo, que é a informação, e você vai buscar essa informação do teu cliente, por exemplo, na área da saúde, e você oferece para o cara, vou te dar uma consulta gratuita. Uhum. Mas a ideia da consulta gratuita não é fazer a consulta direto para o cara, é para buscar a informação desse cara. Porque no segundo momento é que você começa a venda. Aí sim você vai ter informações, você vai para o caminho que a pessoa gosta de escutar. Isso é que nem namoro, né? Namoro, você não chega pro cara, pra pessoa e começa a dizer as coisas, olha, eu ronco, olha, eu não gosto de tomar banho à noite. Você não fala isso nunca, né? Você não vai falar, você vai falar coisa boa. E aquela pessoa quer escutar as coisas boas. Então, quando você vai vender o seu produto ou o seu serviço, ela quer escutar coisas boas que sejam importantes para ela. Pra ela. Por exemplo, eu tava vendo um amigo meu dizendo o seguinte, tem um problema porque eu fumo, né? Eu fumo muito e tal. E eu quero uma namorada que fume também. Então, e as mulheres têm um receio de falar que fumam. Meu Deus. Por quê? Para poder agradar. Por quê? Porque não fizeram a leitura. Se fizesse a leitura, a primeira coisa que a mulher começaria é o seguinte: Você oi, tudo fuma? bem? Porque eu adoro fumar. Conquistou o cara. Ou seja, o processo de venda é um namoro, praticamente. É uma paquera, né? É uma paquera onde você vai se entendendo, onde você vai ganhando. O cliente vai sempre comprar. E compra com quem? Com quem passa confiança para ele. Quem dá mais atenção. Confiança. Confiança. A palavra-chave é confiança. O cliente compra confiança. Ele confia. Ele pode confiar na marca. Por exemplo, existem empresas muito sérias. Voltando aos carros, uma Chevrolet é muito séria. Uma Volkswagen é muito séria. Um produto deles é muito sério. E ele compra o Volkswagen, ou ele compra o Chevrolet. Ele não compra isso. Ele compra a confiança que aquele cara está passando naquele momento daquele veículo. Seja, por exemplo, quer ver uma coisa que mulher, Deus livre, toque é cabelo, né? Eu falo isso por causa da minha esposa, não é qualquer um que toca no cabelo dela, né? Então o que acontece? A pessoa que for fazer, pintar o cabelo, ela precisa, a primeira coisa, ela sabe que os produtos que serão usados serão de primeira qualidade. Agora, se ela não sentir confiança de quem vai fazer aquilo, esqueça. Não vai fazer. Não vai fazer, e ninguém faz, né? Então, a primeira coisa é você passar a confiança. E outra, o vendedor ele não pode transmitir que ele é vendedor. Porque é outro receio. O brasileiro é não gostar de vendedor. Não gostar de vendedor. Aí você entra na loja, então não gosto daquelas pessoas caminhando ao meu lado que fica ali, né? Qualquer coisa, estou aqui, senhora.
Eu estou aqui, senhora. Precisa de ajuda, senhora. Né? Tem gente que odeia isso. Eu odeio Né? muito Tem gente isso. que odeia, não sei o que e tal. Então, o que acontece? Então, a gente tem que entender que o vendedor vai ter em qualquer local, qualquer empresa, e o cliente, ali, aquele teu cliente que vai comprar, ele precisa entender que você não está ali para vender, você está ali para resolver o problema. Isso. Aí tá a chave Perfeito. do negócio. Ele não tá ali para vender para você. Ah, não sei o que eu queria comprar. Ó, você comprar, você compra qualquer pessoa. Agora, resolver o seu problema, eu posso resolver o seu problema. Ponto. Então, o vendedor soluciona problemas. E sempre, É obrigatório a leitura do cliente. total. Entender o teu produto, né? Não adianta tu ser um vendedor que não entende os benefícios do teu produto. Gente, treinar é a alma do negócio, né? Você treina no espelho, treina no script, decora, escreve. Eu sempre digo o seguinte: faça os 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos? Pega o script, copia. Várias, mas copia de ponta a ponta. Copia mesmo, várias vezes. Coloque sua equipe para escrever. Escreve. Depois, faz a simulação gravada. Bota os fonezinhos de ouvido e escuta a simulação. Poxa, eu não gostei de tal coisa que eu falei. E depois você vai buscar mais informações. São 3 pilares: você ler, você escrever e você escutar. Uhum. Então isso é importante para um script. Para quê? Para que você, quando você vai... Não tem coisa mais maravilhosa do mundo que sentar com uma pessoa que conhece aquilo que está vendendo. Por exemplo, você vai comprar lá, né, e tal, que eu vejo muito isso. Isso em qualquer segmento acontece. Você vai lá, por exemplo, nem agora eu fui no dentista, e aí eu estava vendo um tipo de tratamento, e aí o dentista disse assim: olha, sobre esse assunto aqui eu tenho outra pessoa que vai falar com você. Aí eu fui falar outro assunto com outra pessoa. Ah, sobre esse assunto é com outra pessoa. Aí você foi pulando. Eu me senti totalmente. Cansou. Não, fiquei desconfortável, porque eu não senti segurança nem. Não senti segurança. Que nem mecânico. Você vai para resolver um negócio, o cara chega lá e diz: não, isso aqui aconteceu isso por causa disso, isso daqui eu vou resolver. Assim, assado, porque essa peça faz isso, aquilo outro. Cara, você Nossa, sente uma. Você sente uma coração tranquilidade. aliviado. Eu disse, pô, né? E tal. É que nem tem uma empresa muito bacana de marmita aqui em Porto Alegre. Marmita saudável, Marmitina? marmitina, né? Que tá lá tudo desenhadinho, você sente confiança naquilo que você vai comprar. Poxa, eu posso comprar cegamente esse produto aqui, porque eu sei que ela vai me entregar isso, isso, aquilo. É isso aí, gente. Tá tudo bonitinho. Sigam @marmita.marmitina, que é a melhor marmita de Porto Alegre, Sempre. né? By Marcos Alves, tá bom? Pra vocês? Ó, então, recapitulando, falamos então sobre como fechar essa venda. Mas eu quero literalmente sobre esta parte que tá aqui, fechamento de contrato. Falamos sobre identificar a necessidade, conhecer o cliente, trazer os benefícios, resolver a solução, mas como eu fecho? Mostrei tudo pro cara, gastei o meu gogó lá e eu preciso fechar essa venda. O primeiro grande erro da venda, do fechamento da venda, é todo mundo acha que preço é argumento de venda. E preço não é argumento de venda. Só que não. Preço é consequência de venda. Como assim, Marcos? A boa conversa, ao chegar ao final, foi tão gostosa que, como consequência daquilo dali, eu pago aquele preço. E as pessoas entendem que preço é argumento. Como? Começa a falar, fala mal dos concorrentes, vai falando. Aí chega o final, o preço é X, que é o pavão que a gente chama. E aí, que nem Magazine Luiza, só hoje. Mas você pode daqui a um ano, vai estar o mesmo preço. Uhum. Mas aquilo é técnica, né? Aquelas técnicas que já estão meio furadas, mas muita gente cai ainda. E aí vai lá e chega no final. Ó, mas o preço é esse daqui. Mas você comprando hoje e tal, não sei o que, vai comprar, vai pagar isso daqui. Isso não funciona, não está funcionando mais. Então, usar preço como argumento de venda não funciona mais. Porque o cara que quer preço, você já nota no início da conversa. Uhum. Porque dependendo do tipo de produto ou dependendo do tipo de serviço, às vezes vale a pena você bater um papo em relação a ele, né? Em relação a isso, né? Cara, qual é o orçamento que você tem para gastar em relação a isso aqui? Pronto. Você já fez a leitura, já sabe quanto o cara vai pagar em relação. Ele só quer que entregue o serviço de fato ou o produto de fato que ele quer. Mas, Marcos, quais são as técnicas do fechamento final? Né? Uhum. Ou seja, quais são as técnicas do fechamento final? Eu sempre digo que não existe técnica de fechamento final. Não existe. Existe uma confiança. Mas é que o meu concorrente vende mais barato. Aquelas frasezinhas prontas que diz, será que a Coca-Cola tá preocupada lá com a Guri Cola? Né? Não. Eu sei que vende 3 vezes, não tá preocupado com isso, né? Então, o que eu digo sempre é o seguinte: faça a leitura do seu cliente, entenda a dor dele, entenda o que ele quer, não entre de cabeça, né? E tem aquelas pegadinhas do malandro. Mas quanto que é isso? Isso é pegadinha do malandro. Eu digo, isso é o valor que você pode pagar. Eu já chego. Vamos continuar a nossa conversa para me entender a sua necessidade. Né? Ou seja, mas fique tranquilo que é bem menos do que você está pensando.
Isso vai trabalhando a mente do teu cliente para ele passar mais informações e você vai entregando. Então eu digo que o sucesso da venda, 70% do sucesso da venda é a troca de informações. Se nessa troca de informações você conseguir captar o que ele quer escutar e você entregar para ele isso de fato, não adianta também vir com aquele vendedor malandro, que tem muito no mercado, né? Que é aquilo que o cara escuta, o que escutou, o que o cliente quer que fale para ele. Ele fala só para poder dizer, né, ali para poder conquistar o cliente e fazer a venda, mas não vai entregar isso. Você pode até vender para esse cliente uma vez, mas você pode ter certeza que você vai ter uma pontuação ruim depois no teu Google lá, né, que tá tendo muito isso hoje, vai ter uma reclamação no Reclame Aqui, por causa daquele serviço não foi prestado com qualidade. Então são esses detalhezinhos que eu acho que esse 70% desse bate-papo já está feito a tua venda, né? Os outros 30%, aí é negociação. Quando você passa para negociação, grana, você tem que passar uma régua. Eu sempre digo isso. Agora vamos falar de dinheiro. Grana, dinheiro. Pronto. Esse é o momento que o cliente ele absorve para todo o lero dele, aquela conversa, aquele bababá. Diga, aí tem várias técnicas. Diga quanto que você quer pagar. Eu vou atrás de achar isso aqui, porque ele já falou mais ou menos quanto. Eu já vi que se encaixa no meu negócio. Então, tudo isso você vai negociando com ele. Forma de pagamento, prazo. Nunca dê para ele o que ele quer de nunca. Grande erro do vendedor. Como que eu posso pagar isso? O senhor pode pagar em 3 vezes no cartão sem juros. E ainda vou lhe dar mais 10% de desconto. E ainda vou lhe dar mais um brinde. Desesperado. E a renovação é gratuita. Né? E eu Desesperado. levo na sua casa grátis, com frete grátis, né? E pera só um minutinho. Ó, dá para dar o dobro do produto? Cara, não esquece isso. Entregue, Desesperado. claro, tal, entregue o mínimo. E aí você vai chegando um passo que você vai até mais um pouquinho. E tem uma técnicazinha que é muito interessante, que se usa muito, principalmente em banco, que é a técnica do gerente. Né? Aquela técnica do gerente, ela funciona muito bem. Conheço, aprendi contigo essa técnica. A técnica do gerente, qual que é? Você tem até ali, você tem a sua alçada, né? E você pode até a alçada do gerente, né? Às vezes, muitas vezes, lojas, principalmente lojas de departamento, né? O cara diz, espera aí que eu vou falar com o gerente. Na realidade, ele vai lá no fundo da loja, ele vai tomar um café, né? O gerente nem na loja tá. Ele vai lá tomar café, aí volta com a senha. Consegui a senha do gerente. Oh, consegui tanto desconto, mas é para agora. É uma técnica, né? E o que que acontece? Quando você não dá para ele tudo que ele quer de início, e aí você diz assim, olha, para esse valor aqui eu consigo à vista tanto. R$ 1.000, por exemplo, sei lá, um produto qualquer, R$ 1.000, tanto, R$ 1.000. Aí diz, mas à vista, você tem que fazer à vista. Ah, não, tá, e como que você queria fazer? Ah, se fosse parcelado, putz, parcelado é complicado. Por esse preço parcelado, complicado. Aí ele diz, não, é porque, tá, mas quantas vezes você gostaria? Em 3 vezes. Tá, então me dá o teu cartão aqui e deixa eu passar em 3 vezes aqui. Ou seja, ele tem, todo cliente tem um gap de compra. Eu sempre digo isso. Esse gap de compra ele é muito pequeno, que é quando o cérebro dele absorve que aquele momento é o momento dele comprar, ele não tem mais volta. Ou vai ou racha. É aquele momento, é um gapzinho bem pequeno. Se você passar, fica cansativo, ele vai dizer, vou para casa pensar. Se você anteceder esse momento, ele vai dizer o seguinte, eu não tomei a decisão ainda, eu preciso pensar mais um pouco. Né? Então, ou seja, ele tem um gapzinho que eu posso falar mais ou menos como que seria isso? Loja de sapato. Você vai lá comprar um sapato, você tá só passeando pelo shopping. Quem nunca passeou pelo shopping sem fazer nada esperando uma pessoa? E comprou alguma coisa. Aí fica ali, passeando, na voltinha pelo shopping e tal. E aí ele entra na loja, fica olhando, chega aquele vendedor, bom dia e tal. Começa, boa tarde, né, e tal. Conversa ali, que sapato você gostou? Não, eu tô só dando uma olhadinha, tá, mas qual que você tá olhando? Não, eu tô olhando aquele dali. Ah, tá bom, tudo bem, qualquer coisa eu tô aqui. Qual o número do seu pé? 36. Aí vai lá, o cara já vai lá, volta com 10 caixas. Tô, 36. Não, mas, cara, o que é isso? Bote aqui no pé. Sem atender, não tem cliente na loja? Bote aí e tal, não sei o quê. Aí você é tomado por um remorso da vida, que você diz assim, cara, eu não posso deixar de comprar. Olha, o cara subiu lá, trouxe um monte de sapato. Como é que eu vou dizer não pra esse cara? Já aconteceu isso contigo? Muitas vezes já. Você fica assim, puta, o cara foi educado, simpático, não trouxe isso, aquilo. Como é que eu vou estar? Nem que seja uma sandalinha, eu vou comprar com ele. Ou seja, você acelerou o gap daquele cliente. Mas você pegou algumas informações, obviamente, né? E aí o resto das informações você vai pegando. Então essas técnicas, elas são, dependendo do produto, dependendo do serviço, você usa várias técnicas, né? A internet tá cheia de informação, é bem bacana. Não, todo cliente que compra alguma coisa, ele é grato por algo, né? Claro. Então, no momento que tu faz isso, a pessoa fica, nossa, mas ele tá fazendo tudo isso. Como é que eu vou realmente retribuir ele o que ele fez, né? E só pra corroborar um pouco o que tu falou, eu já trabalhei em várias áreas comerciais e eu que cuido do comercial de quase todas as empresas. Montei script da Marmitina, a gente segue aquele script à risca
direitinho, que aquele script é o que fecha a venda, da Impulse também e tudo mais. E essa história da gente pegar e trazer, primeiro, uma conversa com sintonia. Quem é você? Te conheço, gosto de ti, estou te tratando pelo nome, nós estamos aqui nessa áurea bonita, o mundo é cor-de-rosa. Baixei meu tom de voz porque tu fala baixo, comecei a falar alto porque tu fala alto, virei magro, virei gordo, virei... Não sei o que eu virei, Suporte. mas eu entendo teu mundo. Isso aí. Depois que eu entendi teu mundo, eu começo a te trazer todos os benefícios e o quão é gigante a minha operação. Na Impulso eu faço muito isso, né? Eu mostro, ó, pra montar tuas redes sociais, passa por 6 pessoas. Uma pessoa que cria, outra que busca informação, a outra que monta o design, a outra que faz a redação, a outra que corrige português, a outra que faz o agendamento e a outra que acompanha o resultado. São 6 pessoas que estão por trás desse mundo e às vezes as pessoas nem conhecem. Sim. Então, para te dar valor ao teu trabalho, ao teu produto, é valor, né? Não é preço. Pra te dar valor ao teu trabalho, ao teu produto, você precisa trazer tudo que ele tem de benefício. E o cliente acaba pagando depois que ela conhece o valor do teu produto, né? Quando você passa números, que é uma informação muito interessante, passar números para aquele cliente, né? O cliente gosta disso, né? Ele gosta de coisas, de empresas grandes, grandiosas, né? De muitas vendas, de primeiro colocado disso, daquilo. Se você tem isso como referência do teu negócio, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Ah, eu fui premiado com isso, eu fui premiado com aquilo. Isso, eu lembro que eu fui uma vez na Peugeot, tava vendo um carro, e o cara foi campeão em 2 anos, ele foi campeão 8 vezes de venda mensal. E ele tava com todos os troféus dele em cima da mesa. Ele não falava dos troféus, mas ele fazia tudo Ele porque deixava tudo olhasse. ali. Era para dizer, eu sou o campeão de vendas, porque eu consigo. E ele era incrível, de fato. O cara era incrível mesmo, um excepcional vendedor. E a gente nota que passar essas informações para aquele teu cliente, depois que ele passa as informações para você, porque. E tem jeito de se passar isso, porque às vezes você também não pode ser aquele cara meio que, nossa, que cara exibido, né? E pessoa arrogante e Tem tal. tudo isso. Não sei o quê, porque você tem que diferenciar o que que é CPF do que é CNPJ, Uhum. né? Então, às vezes, o vendedor, aquele vendedor malandrão e tal, ele gosta muito do CPF. Eu. Não é eu, somos nós. Porque o cliente, ele te compra realmente a tua confiança, E a mas marca. mas ele sabe que quem vai entregar é a marca, né? Então, aí precisa daquele respaldo da marca. Tu tá falando do gatilho mental de autoridade, Sempre. né? Confiar na autoridade daquele vendedor ou daquela marca que tá comprando de ti. E pra fechar essa pauta que a gente tá falando sobre fechamento de contrato, tem o gatilho mental de urgência, que é o que a gente falou antes, né? De, só agora, aqui tu vai ganhar desconto. Ou aquelas páginas de venda que tem um cronômetro lá em cima, tu entrou ali pra comprar aquele curso, tem 14 minutos pra te pagar aquele negócio. Tem que ter muito cuidado com isso, porque esse gatilho ele tá sendo muito mal usado. Uhum. Hoje você vai perguntar, você pode fazer uma pesquisa hoje, que muita gente diz o seguinte, isso aí é história, todo mundo fala a mesma coisa, né? Tipo, o meu estoque tá acabando, eu só tenho esse produto até Só hoje, e isso, aquilo. Estão se usando muito mal, por quê? Porque você não faz mais a leitura do cliente, né? De fato, você já começa a vir comprar um carro. Ah, tá, eu tenho esse carro, isso aqui, não sei o que e tal, eu consigo que você pague nesse formato aqui, mas eu só tenho 2 no estoque. Você faz tudo muito atravessado, tudo muito rápido, né? Primeiro precisa encantar aquele cliente. Então tem que ter um encantamento, aquela fase dessa. Você conquista. Então vamos lá, as fases, né? A primeira questão é a sua apresentação. Eu acho muito importante você, pessoa física, vendedor, se apresentar muito bem. Meu nome é Marcos, estou aqui para resolver o teu problema, trabalho aqui na empresa há tanto tempo, né? A minha especialidade é essa, eu acho isso muito bacana. Segundo momento é conhecer o teu cliente. Pega as informações importantes. Terceira fase é o encantamento, né? Encantar, mostrar quem é a tua empresa, mostrar o serviço que você vai entregar, o prazo, isso, aquilo. Faz todo aquele encantamento. O quarto passo, aí de fato entrar na negociação daquilo, a entrega do serviço. O quinto passo é a parte financeira, que ela tem que entrar. E aí sim o sexto passo casa a urgência, né? Aquela necessidade de urgência. E você vai notar, se você for um cara esperto, um cara bem alinhado ali com aquele teu cliente, você vai notar a necessidade dele. Ele já te disse, poxa, olha só, eu preciso comprar esse daqui, porque eu preciso comprar esse carro porque eu já vendi o meu. Ele já te falou. Ele tá super urgente. Super urgente. Cara, só entrega a necessidade dele. Ele vai dizer pra você. Você não precisa perguntar pra ele pra quando é a compra. Você só bem diz aqui, me dá os teus documentos, cara, que eu já vou ali reservar o teu carro. A compra já ali. tá feita. Tá feita já. A compra já tá feita. Então, por exemplo, eu vejo uma vez uma agência de turismo, onde chegou um casal, estava vendo um vídeo, chegou um casal pra fazer a compra,
E aí a esposa saiu e o cara disse assim, cara, eu preciso comprar um plano urgente porque vai ser o nosso segunda lua de mel e tal. E o vendedor ficou naquela conversa e tal, não sei o que, e não fechava, e não fechava. Aí a noiva voltou, e aí quando voltou, disse assim, tá, amor, precisamos ir. E aí o cara, não, o carro e tal, e aí ele ficou naquela, não posso pegar, cara, depois eu venho. Ou seja, Perdeu a venda. perdeu a venda. Então, tem que ter, o vendedor tem que ter esse, né? Tem que ter o time. Tem que ter o time, tem aquele timezinho ali, e tem que executar rápido. No marketing a gente chama de lead quente. Pode ser. Quando o cara tá ali fervendo, ele tá ali envolvido com a marca, ele tá entendendo do negócio, é aquela hora. E você percebe, e aí você tá falando sobre outro assunto, nada a ver, mas você percebeu que é o gap da venda. Você para tudo. Eu Dá gosto. atenção. Não, para tudo. Para o que tu tá falando, porque às vezes o vendedor gosta de contar uma historinha, né? Aí ele tá contando a historinha, só que ele percebeu que é aquela hora de comprar. Você para, só um minutinho. Tá com a maquineta aí? Me alcança. Me alcança. Tá. Continuando. E aí, cara, aquele local lá que eu viajei, não sei o que, depois você volta pra conversa, mas aquele era o gap da venda. Não pode perder isso. Ou deixar, não, vou deixar o cara terminar de falar, porque não sei o que, não sei o que. Às vezes pode passar o tempo também. Vamos lá, vamos seguir aqui que a gente tem muita coisa pra falar ainda sobre time comercial. Aqui a gente anotou na nossa pauta pra gente não esquecer de algumas coisas, mas está aqui sobre a gente falar como desenvolver uma equipe comercial, como criar, e tem duas frasezinhas tuas aqui nas minhas anotações que eu acho que tu gostaria de falar. Eu digo que para você montar um time comercial, a primeira coisa é aprender a demitir. Demitir é uma arte, demitir é um dom. Né? Gente, eu fui demitida por este homem. Este homem já me demitiu. Se eu disse pra alguém que eu nunca fui demitida, eu fui demitida por ele. Eu demiti ela. Ele Mas foi por um bom motivo. Ele é expert em demitir. E empreendedores precisamos aprender a demitir os colaboradores com baixo desempenho. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. E aprendam com o Marcos como fazer isso. Todo mundo fica falando como que eu contrato uma equipe de qualidade, quais são as dicas para contratar uma equipe eficiente. Só demita certo. Se você demitir certo, você vai ter uma equipe eficiente. Porque o funcionário, ele é muito interessante, né? O funcionário da área comercial. Ele funciona mais ou menos assim. Tem um cara que você não se incomoda com ele, que é o cara que produz. Você precisa ter o cara que produz na sua equipe. Você precisa ter o cara que produz. E esse cara que produz não necessariamente precisa ser o seu melhor amigo. Às vezes muita gente diz assim, um empreendedor, muitas vezes quando ele está montando um negócio, ele diz assim, eu não trabalho com fulano porque eu não me dou com fulano. Gente, não existe isso. Isso já... Você não se dá com fulano para levar para sua casa, para fazer um churrasco para ele. Aí beleza, mas no teu negócio, na tua empresa, você trabalha com quem você se dá muito bem, com quem você não se dá também. Faz parte do negócio. Ponto. E eu aprendi isso quando eu trabalhei no Grupo Ultra, né, da Ultragás, onde um dia eu vendo meu gestor comercial, um supervisor dentro de uma sala quebrando pau. Mas gente, se xingando de pé, um botando o dedo na cara um do outro e tal. Aqui não, foi em Curitiba, ali na Araucária. E aí eu era novinho ali e tal, 20 e poucos anos, olhando aquilo, aquela empresa gigante ali no notebook, e eles brigando, eu dizia os caras vão se pegar. Aí o outro olhou assim, quê? Eles vão se pegar lá, estão brigando. Não, calma, já dá certo. E o cara voltou, e eu olhando, eu disse, meu Deus. Aí eles pararam a conversa e disseram, vamos fumar um cigarro, vamos. Aí foram lá fumar um cigarro na rua. Vida normal. Não, conversando sobre futebol. E eu fui lá pensando que eles iam se pegar no pau. Aí eu saí correndo, eu disse, meu Deus, ninguém dá atenção, que empresa desgraçada é essa? Aí tava os dois dando risada, fumando cigarro, falando sobre futebol e tal. Eu disse, esses caras têm problema. Aí voltei pra sala, eles voltaram pra sala, fecharam a porta e começaram a bater na mesa de novo. Gente, profissionalismo. Achei aquilo incrível, né? Achei aquilo incrível. Marcou pra mim, marcou. Né? E esse cara foi formado, esse meu gestor foi formado na Ambev, né? E lá usavam muito disso. Lá você trabalha muito na Ambev com quem você gosta e quem não você gosta. Então a primeira coisa é essa, quando você está na sua equipe, a demissão, voltando ao assunto da demissão, que o vendedor, ele é muito espertinho, porque ele sempre olha o seguinte, olha, aquele vendedor que não está batendo meta, ele olha assim, ó, os resultados, se você tem uma planilha de resultado, lá o teu mês, aí ele olha assim, ele é o penúltimo, ele diz assim, eu tô ruim, mas tem um pior do que eu. É bem assim. Né? Pega o ranking. Pega o ranking aí, tal, não sei o quê. Putz, eu tô um acima do pior. Então eu sei que eu não serei demitido. E aí tá o problema. Porque você tem que aprender que a sua linha de corte sempre precisa ser demitir um. Até chegar na tua linha de corte eficiente. Quem entra na tua empresa, o novo contratado, você não precisa falar nada. Ele vai ver o ranking e ele diz, para eu permanecer nessa empresa, eu preciso estar acima daquele ali. Se a tua linha de corte já é o que você quer, você não precisa contratar bem. Não precisa fazer 1.500 coisas, porque ele é inteligente, ele percebe isso. Tu tá falando
Que é pra gente aumentar o nível de Claro. alta performance da tua equipe comercial. Sempre. Pega o ranking de todos os vendedores, vê qual é o pior, demite o pior. Sempre. Contrata um novo. Ponto. Esse novo entrou, tá lá no topo, beleza, vou pegar o penúltimo agora. Sempre. E assim eu vou subindo o patamar, o nível da minha equipe. Ponto. Simples. Sensacional. Simples. Empreendedores, escutem esse Simples. podcast 30 vezes. Não, e sabe o que acontece? E é muito interessante porque o vendedor medíocre, o mediano, o meia boca, o café com leite, o que não te dá resultado, o que não bota dinheiro no teu bolso, ele sempre vai olhar para baixo. Sempre ele vai dizer, eu tô ruim. Mas tem alguém pior. Tem alguém pior. E aí, o gestor, ele fica pensando o seguinte, tá, mas se eu tenho 5 vendedores e eu demitir um, eu vou ficar com 20% da minha equipe. Meu amigo, pela quantidade que ele vende, ele não vai fazer falta nenhuma. Nenhuma. Que a gente vai trabalhar um pouco de chamado disso aí, que é conversão. Não sei se a gente vai bater um papo sobre isso. Daqui a pouco, redistribui os teus clientes para os 4 que permaneceram. Daqui a pouco, redistribui os teus clientes pelos 3 que permaneceram. Porque o próximo que entrar, ele vai entender. Se eu não vender mais que o terceiro, eu tô fora. Até que você tenha um nível comercial constante. Pera aí, pronto. Todo mundo se entende. E tem um outro problema, que é o gestor achar que vender pouco tá dando resultado pro teu negócio. Gente, se você não tiver uma métrica dentro do seu negócio e abaixo daquela métrica, tiver vendedores abaixo daquela métrica, isso chama-se venda negativa. Cada venda que esse cara faz é um prejuízo dentro do seu negócio. Você pensa que é positivo. Ah, mas ele se pagou. Não. Não é quanto ele se pagou. Desculpa, não é quanto ele se pagou. É quanto ele deixou de colocar de receita dentro da empresa. Então nunca se preocupe com quem ganha muito. Ah, o meu vendedor ganha demais, ganhou 10 mil esse mês. Tô sendo uma velhinha, vai na igreja, reze. Se ele tá ganhando, porque tá faturando. Tá faturando. Comemore com ele. Fique preocupado com quem ganha mal. Fique preocupado, se preocupe com quem ganha mal. Que esse cara é o cara que tá dando dor de cabeça pra você. Você pode ter certeza. Sensacional, mas vamos entrar nessa seara da história do performance versus produtividade. A gente tá falando do cara que é muito produtivo, atende muitos clientes, mas fecha pouca venda. Isso. Ou daqui a pouco o cara que tem uma performance altíssima, atende 10, vende 8. Como funciona esse mundo pra ti? A primeira coisa que você tem que entender são as métricas que são determinadas pela empresa. Não pode ser determinado pelo vendedor. Os KPIs. Isso aí é feito estudos, cada negócio tem o seu, até que ponto é importante, até que ponto eu consigo atender essa quantidade de cliente, até que ponto eu não consigo atender. Então, pronto. Determinou as tuas métricas, fez os teus KPIs lá, tudo certinho. Em cima daquilo dali, você vai analisar cada perfil de vendedor. Então, por exemplo, conversão de vendas. Quantos clientes eu atendo, quantos clientes eu converto. Eu tenho na minha empresa, são a cada 4 clientes atendidos, eu vendo para 1. Essa é a métrica que eu tenho perfeita. A cada 4, eu vendo para 1. Mas vamos lá. Eu tenho demanda para ter tantos vendedores? Por exemplo, Marcos, se a cada 4 eu vendo para 1 cliente e eu entrego, por exemplo, 16 visitas, 16 clientes na minha empresa por dia. 16 empresas. Quanto cada vendedor consegue atender? Cada vendedor consegue atender 8, um exemplo. Se eu tenho 16 visitas e eu tenho 4 vendedores, mas cada um tem a capacidade de atender até 8, para que eu tenho 4 vendedores? Ou aumenta a quantidade de visitas ou diminui o número de vendedores. Isso. Ou diminui. Porque também a gente tem que entender a cabeça do vendedor. Porque quanto mais ele ganha, mais fiel ele fica a você. Mas ele ama a empresa. Com certeza, não há dúvida. O vendedor, principalmente os de alta performance, são mercenários. Né? Não vai achando que ele gosta, que ele está trabalhando por você por amor. Não, ele tá pelo dinheiro. Por exemplo, os vendedores estão comigo, tem vendedor comigo há 4, 5 anos. Pode ter certeza que não é por causa dos meus olhos azuis, né? Até porque eu nem tenho olhos azuis, né? Uma coisa que eu aprendi contigo, eu nunca esqueço. Quando eu trabalhei contigo, o meu salário era salário mínimo, mas a comissão era altíssima. Altíssima. Sempre foi. E sempre aí, continua sendo assim. Pra quem trabalha em equipe comercial, isso eu aprendi com ele e pra mim, eu entendi que funcionava muito bem. Eu dou o salário base e a tua comissão gigantesca, que aí a cenourinha vai estar aqui na frente o tempo inteiro, eu vou estar correndo atrás pra vender e bater meta pra eu fazer um salário gigantesco. E eu lembro que quando eu trabalhei contigo há 7 anos atrás... 7 anos. Eu ficava assim, vamos fechar mais cliente, porque eu queria ganhar mais. Isso. E tabelas, né? Tabelas de comissionamento, de crescimento. Mas voltando a essa questão da conversão, então você precisa entender que às vezes você não precisa de muitos vendedores, você precisa de vendedores eficientes. Daqui a pouco, em vez de ter 5 vendedores, eu posso ter 3 eficientes, os 3 ganhando muito bem. Até o dia que eu aumente a minha demanda de cliente. Por exemplo, eu tenho uma loja de sapato e entram 20 clientes na minha loja. Cada vendedor atende 10 por dia. Por que eu vou ter 3? Se eu sei que eu tenho 20 e cada um pode atender 10. Não precisa de 3. Gente, eles mesmos vão dizer. Diga pra ele, por exemplo, às vezes eu digo, gente, vocês querem que eu bote mais vendedores para atender ou vocês dão conta aqui do recado e divide essa comissão desse vendedor extra para vocês? Não, Marcos, pode deixar.
A gente se vira. A gente se vira aqui. E eles dão a alma pelo negócio. Eles dão a alma pelo negócio. Então, vamos pensar o seguinte: o grande segredo de montar uma equipe de alta performance é selecionar bem, demitir bem, Primeiro, demitir bem. seleciona bem. Parte de seleção, imagina, olha só, vamos lá. E muita gente vai estar assistindo aí e vai se identificar com isso. Uhum. Você pega um profissional, um currículo do profissional, o cara ficou estudando aí pelo menos uns 18 anos estudando. Desde o Desde que nasceu. prézinho, né, e tal, até o término da faculdade, etc. 18, 20 anos estudando. Fez curso disso, curso daquilo, fala 3 idiomas, fala isso, fala aquilo, papapá. Aí vem 3 páginas do currículo, aí você está contratando um vendedor, você vai só na hora lá na parte do vendedor, e o que ele trabalhou, quanto tempo, chama o cara. Pronto. É cruel, né? Eu realmente não olho muito a questão do que estudou, e sim experiência. Então, gente, você contrata muitas vezes pela parte técnica, isso é um clichê que se fala, demite pelo comportamento do cara, né? E aí o que que acontece? Os recrutadores, de modo geral, eles, na área comercial, que a gente está falando de área comercial, eles veem muito essa questão de quem foi eficiente naquela empresa e se a empresa é singular, ou seja, se a empresa ela é equiparada à sua empresa. Uhum. Então, ainda tem isso ainda que muita gente gosta dessa tal do vendedor que trabalhou na concorrência, né? Ah, eu tenho uma loja de carro aqui, vendedor de carro sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, Vai pipocando. vai pipocando. O meu segmento também. O cara sai daqui, no outro dia tá na outra, ele sai depois ele gira as 10 empresas, ele volta para mim novamente. Aí depois Tudo gira no mesmo mercado. e vai indo, e vai girando. Então acontece muito em vários negócios, banco acontece muito isso, porque os recrutadores e os gestores não estão treinando tão bem os funcionários. E aí você esqueceu daquele cara primário que pode ser mais fiel a você. Então, a parte de seleção, eu deixo muito para característica de cada líder. Eu tenho hoje 8 líderes, né? São 8 gestores abaixo, que eu gereciono esses 8 gestores, e abaixo dele tem os seus colaboradores. Total, são 70 colaboradores no total. Então, o que que acontece? Então, a seleção, por isso ela acaba sendo muito falha, Uhum. né? A selecionar bem. Não tem uma receita de bolo que diz, porque o cara numa entrevista, as pessoas são preparadas para entrevista hoje, né? Então elas chegam na entrevista, elas falam tudo o que você quer escutar. Vamos lá. Bem pavãozão. Fale um pouco de você, Marco. Eu sou um cara responsável, chego no horário, adoro comissionamento, bato meta todo mês, aí começa a contar um monte de história. Achei o cara. As Olha que pessoas estão lindo. treinadas. Elas estão treinadas, a internet tá cada dia. A minha empresa hoje, né, a empresa que a gente gerencia hoje o negócio, ela prepara jovens para serem entrevistados também. E muitas vezes as pessoas não passam no processo porque não sabem fazer uma entrevista. Não sabem dizer o que aquele cara quer escutar, né? Então, ou seja, então por isso que a seleção acaba sendo falha. Agora, a demissão ela não pode ser falha. Porque você já analisou aspectos técnicos desse cara e aspectos comportamentais. Você já viu o dia a dia dele, né? Você já viu o dia a dia dele. O cara chega atrasado, o cara é cheio de desculpinha para vender, mais reclama do cliente do que traz solução, reclama da equipe, etc. É uma e fruta tal. podre ali no negócio. Então existe um processo de contratação que eu digo que é o seguinte, primeiro processo de contratação, 14 dias. Eu sempre falo 14 dias. Por que 14, Marco? Porque nos 14 dias eu não preciso pagar despesas de nada para ele. Eu posso mandar embora, você só paga os dias dele, né? Eu posso fazer um contrato de experiência de 14 dias. Primeiro contrato. E o segundo contrato eu posso esticar, dependendo do tipo de operação, operador de telemarketing, vendedor e tal, aí eu posso fazer mais um contrato de 30, de 45, de 60 dias. Portanto que os dois contratos não ultrapassem 90 dias. Mas o meu primeiro sempre 14 dias. Tu consegue ver o dia a dia deles. 14 dias. Se em 14 dias, que é aquele início, onde ele tem que dar a alma dele, ele não deu a alma em 14, pode ter certeza que não vai ser no 15º dia. Pronto. Eu já tenho aqueles caras que têm dificuldade de mandar embora, ele já tem uma facilidade porque é término de contrato. Aí ele mesmo fala para o RH, ó, fulano terminou o contrato, pode dispensar. Ele não precisa contar uma historinha triste, ficar com dó da pessoa e etc e tal. E depois entender o processo de demissão. Pessoas com altíssima performance, uma hora acaba. E às vezes não é a pessoa, é o teu negócio. Então, por exemplo... Cansou, foi. Chega, e você faz isso porque... Eu digo que a demissão, por que a demissão ela é mais, ela é tão importante, ou mais importante do que o processo seletivo? Porque às vezes aquele cliente, aquele funcionário está ali contigo por várias questões, ele está ali contigo pela grana dele, mas ele tem um peso, questões das leis trabalhistas brasileiras. Uhum. Então, ele não pode pedir as contas, porque senão ele perde o FGTS dele, perde o seguro dele, perde um monte de coisa, paga multa, não sei o que e tal, beleza? Aí ele vai com a força do ódio trabalhar. Aí o chefe, né, ele diz o seguinte,
com a força do ódio também eu não mando ele embora, só para não dar o dinheiro dele. Só que ele não tá entendendo que aquele cara tá fazendo venda negativa para ele, tá deixando de produzir. Ou é aquele chefe bonzinho demais. Ai, meu Deus, como que ele vai ficar? A família dele tem 5 filhos para Coitando. criar e tal, não sei o quê. Gente, se o cara é bom, quando você demite, ele vai ficar puto contigo uns 2, 3 dias. Vai chorar, Foi meu caso, gente. vai chorar e tal, não sei o quê. Mas você pode ter certeza que as oportunidades irão aparecer. Então você vai ficar, às vezes quando eu demito um funcionário, eu fico feliz quando eu demito ele, porque eu sei que ele vai conseguir coisa melhor do que eu estou oferecendo para ele. E acontece muitas vezes. Olha aí, você é um caso. Eu tenho vários funcionários que eu demiti, o cara, isso aqui é desgraçado, que papapá. 3 dias depois estava numa empresa muito melhor. Estava feliz da vida. E às vezes a gente não nota o peso que o vendedor carrega para estar indo para aquela empresa. E o vendedor, que é a linha de frente, ele tem que estar naquele. Todos os dias ele tem que estar assim, ó. Brilhando. Brilhando, brilhante, iluminando as pessoas, né? Motivando as pessoas. Se ele não tá nessa fase, se ele tá na fase de reclamar e etc., tira esse cara da sua ele da equipe. frente. Tira da equipe. Sensacional, sensacional. Vamos para a parte de encerramento, então? Bora. Nossa, esse podcast eu aprendi muito, tô aqui vidrada. Já terminou? Já estamos no nosso processo de fim do podcast. E aqui, pra gente encerrar o podcast com chave de ouro, eu tenho certeza que tu vai ser muito bom nisso. A gente faz uma sequência de perguntas. Eu faço uma pergunta pra você, você faz uma pergunta pra mim. E eu não pensei, viu? Realmente, eu tava tão entretida aqui no assunto que eu nem pensei na pergunta. Mas tu faz uma pergunta pra ti, pra mim, e eu faço uma pra ti. Surpresa. Pra ver o que vai sair. Quer começar? Eu começo? Pode começar. Pode pensar, eu deixo tu pensar. Não preciso pensar, já tô vendo ali uma palavra ali que eu adoro. Raiz, você trabalha com vários empreendedores, né? O cara pode ter ali a carteirinha assinada dele, horário de chegar, horário de sair. E aí eu faço aquela pergunta. E o empreendedor, ele quase não tem vida, né? Não. Né? E tal ali. Para que empreender? Por que empreender, Raiz? Porque empreender para mudar o mundo. O empreendedor, o próprio nome diz, né? Empreender é o cara que encontra uma necessidade no mundo e soluciona para a comunidade que ele está ali, né? Que ele está encaixado. Então, o que o empreendedor faz? Ele muda o mundo da sua comunidade. Ele desenvolve inovações, tecnologias, serviços para facilitar o dia a dia da comunidade que ele vive. Ou que o mundo, né? Se ele for um empreendedor super ambicioso. Então, por que empreender? Para mudar a sua comunidade, para mudar a sua vida. Se você quer um salário muito alto, empreendendo, você pode ter um salário altíssimo, né? O céu é o limite e a queda também pode ser muito crucial. Mas empreender para mudar o mundo, para mudar a comunidade, fazer do seu jeito, da sua forma. E aí tu gera um propósito, é um negócio muito louco, gera propósito. Posso complementar? Pode. E provavelmente muitos empreendedores vão assistir os teus podcasts, né? E eu digo sempre, apaixone-se. Apaixone-se por aquilo que você faz. E detalhe, não é uma quebra de empresa que destrói o seu sonho, né? Não. Então, sempre entender que faz parte do processo. Às vezes não é no primeiro relacionamento que você casa, né? E nem no último que você pensa também que achou, daqui a pouco pode ter um último depois. Empresa também é a mesma coisa, né? Você apaixona-se por aquilo dali, acontece as coisas. E essa paixão que você mostra aí, é isso aí, é isso que você faz, é que faz dar certo. Não existe negócio que dá dinheiro ou negócio que não dá dinheiro. Às vezes a gente quer montar um negócio, poxa, eu preciso montar um negócio que dê dinheiro. Que negócio que eu posso montar que dê... Cara, todo negócio dá dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com lixo. E tem gente que ganha dinheiro com luxo. Exatamente. Né? Duas pontas ali, nada a ver uma coisa com outra, e os dois ganham dinheiro, né? Então empreender é isso aí. O negócio que dá certo, o empreendedor que dá certo é aquele que faz com paixão. Isso aí. Que ama aquilo que faz. Isso aí. O resto é consequência. O resto ganha dinheiro, muda a comunidade, ajuda todo o sistema. Agora, a minha pergunta pra ti é a seguinte. Se você fosse abrir um negócio, um novo negócio, ou um negócio dos teus sonhos, o que você abriria? Essa é boa, hein? Qual é o teu sonho, assim? O que tu teria muito tesão de abrir, assim? Não, nem pensando no dinheiro, mas pensando assim, ó, naquela coisa que eu tenho vontade, assim, aquele sonho mesmo, né? Não é nem meta, é sonho. Tu abriria aí de negócio? Eu acho que de negócio mesmo, né? Eu gostaria de ter uma loja de carros. Tu falou bastante de carro aqui, né? Eu sou apaixonado por carro, né? E eu acho que eu já tive, né, uma experiência com isso, né, um negócio, mas não chegou a ser loja, mas é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Carro, sou apaixonado por carro, mas eu queria que fosse uma coisa diferente, algo mais personalizado,
né? Trabalhar um tipo de cliente específico. Eu acho isso. Eu adoro carro, né? Adoro carro. E eu acho que teria um outro negócio de carro. Arrasou. Investidores por aí, procurem o Marcos. Vamos Quem montar. quiser abrir aí uma sociedade. Montar uma loja de carro diferenciada, né? O mínimo que eu posso dizer pra vocês é que com certeza vai faturar. O resto. Vamos Muito vender. obrigada pela Tá. participação. Eu adorei. Eu fiquei vidrada aqui, nem percebi que a gente estava aqui nesses 45 minutos conversando. Quero super te agradecer e pedir para te dar uma mensagem final para os empreendedores que estão te assistindo. Espero que a galera tenha gostado bastante. E muito obrigada. Raíssa, que é isso. Você sabe que eu não sou muito de aparecer, não gosto, né? Não sou muito de câmera, mas quando veio o seu convite, eu aceitei plenamente. Sempre te chamei de garota talento. Você é uma menina talento. Parabéns aí Obrigada. pelo teu trabalho, porque você vem desenvolvendo. A gente vem conversando muito. Faziam quantos anos que a gente não se via? 5 anos. 5 anos que a gente não se via. A gente não se via, né? 5 E nem anos. parecia, né? Nem parecia, mas a gente tá sempre. Marcos, vamos isso aqui, aquilo. A gente troca algumas ideias, algumas experiências, né? Mas parabéns, né? Primeiramente. E aos empreendedores, como o tema aqui foi vendas, desmistifiquem esse medo de venda. Tudo é venda. Tudo é venda. O que nós fizemos aqui foi uma venda, né? Todo produto, todo serviço precisa do marketing, precisa da venda, precisa do faturamento. Nenhuma empresa se sustenta, até ONG se sustenta com faturamento, Com certeza. né? Às vezes pensa, abre uma ONG. Não, mas uma ONG precisa de faturamento, ela precisa se vender. E ela vem entregando serviços, né? Então, todo negócio ele precisa ser bem analisado. E eu acho que é isso, né? Empreender é fantástico, é motivante, né? É estressante, mas é bacana demais, eu gosto. E vamos embora. Faz um bem danado. Faz um bem danado. Muito obrigada, gente. Estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham amado do mesmo jeito que eu amei, porque assim, ó, eu adoro falar de vendas, ainda mais com o meu super mentor aqui. E eu espero vocês no próximo episódio. E esse é o Pode Empreender.